Oi, gente, meu nome é Carol e vamos retornar com as nossas aulas de gramática. Atente-se porque as aulas serão postadas todas as quintas-feiras, no horário das 14 horas. E como serão aulas gravadas, no YouTube, vocês podem ter acesso a qualquer horário que vocês têm disponibilidade. Lembrando que as dúvidas vocês podem me enviar pelo meu número privado no WhatsApp, que está bem no topo das folhas do material teórico que já está anexado no Drive, referente à temática da aula de hoje, que, falando de gramática normativa, nós vamos falar sobre período composto e as suas classificações. Nós temos dois exemplos de períodos. O período simples, que é quando eu apresento uma oração. O que é oração, Carol? Verbos, são as ações. E quando eu tenho o período composto, que é quando eu apresento duas orações ou mais. Então, as classificações são período simples e período composto. Hoje nós vamos falar sobre o período composto. Lembrando que quando eu falo de orações, eu estou falando das ações, dos verbos presentes dentro de uma frase, vamos dizer assim, que já não é frase, já passa a ser considerada oração. Por quê? Frase, ela precisa de ter sentido completo, emitir uma informação que o próximo vai entender o que eu estou falando e necessariamente não precisa de ter um verbo. Por exemplo, bom dia. Bom dia é uma frase porque inicia com letra maiúscula, finaliza com sinal de pontuação, seja exclamação, interrogação, ponto final, e emitir o sentido. É uma saudação. Quem me fala bom dia, eu entendo o que ele quis me dizer pela mensagem da frase. Quando eu passo a colocar um verbo dentro da frase, já posso classificar como oração. E aí tem os seus períodos. Período simples, uma oração. Período composto, duas orações ou mais. E o período composto, ele pode ser dividido em dois. Período composto Retornei. Precisei de pausar porque o computador já estava apagando e eu preciso da luz para que vocês enxergam, Enfim, retornando. O período ele pode ser classificado de duas maneiras. Período composto por subordinação e período composto Desculpa, gente. E período composto por coordenação. Hoje nós vamos ver sobre o período composto por coordenação. Deixa eu só abaixar aqui rapidinho para vocês. Lembrando que todas as informações que eu estou dando nesta aula estão no Drive, no material teórico disponibilizado no Drive. Outra coisa também que eu quero pontuar é que, Carol, vai me aparecer no Enem uma matéria assim bem específica, período composto, ou vamos falar, vai ser oração, vai ser matérias assim? Não. Qual que é a importância de eu estar ensinando isso para vocês? Redação. E para vocês terem noção, na próxima aula nós vamos falar sobre isso. Vírgula, onde coloco, onde não coloco, onde eu tiro, onde eu não tiro. E claro, para vocês saberem utilizarem os mecanismos linguísticos exigidos na redação. Por exemplo, onde eu vou encaixar uma conjunção adversativa, por exemplo, mas, porém, entretanto. É extremamente necessário vocês aprenderem sobre período composto, tanto por coordenação quanto por subordinação, para vocês entenderem isso na montagem da redação, por exemplo. Vamos falar também posteriormente de uma aula de acentuação, que é extremamente importante. Por exemplo, não esqueçam do também tem acento, o contrário de bom, mal, bem, mal, esses erros gramaticais que pra gente passa despercebido, Porque no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nós não damos uma devida atenção para os sinais de pontuação que precisam de uma atenção. Mas como vocês farão um texto dissertativo argumentativo, que é uma tipologia textual somente pedidas em vestibulares, vocês precisam sim se atentar aos sinais, às regras de acentuação, aonde eu encaixo uma oração, ou o que é uma oração coordenada, o que é uma oração subordinada, o que é um período composto, um período simples. E isso vai me ajudar em quê? Onde eu coloco isso? É por isso que as aulas de gramática existem
Quando vocês estão fazendo a redação, é importante sim que vocês prestem atenção nas alusões históricas, prestem atenção no todo um contexto que tem a redação, mas é importante também vocês notarem os mecanismos linguísticos, o uso do que, de mais, a diferença do mais de adição, do mas de porém, né? A gente junto da FBI, agente separado, nós. Então, também tem acento? Sim, mas vamos nos atentar às regras gramaticais após a reforma ortográfica que teve. Como é que estão as palavras? Tem acento aqui ainda? Tem acento? A gente vai ver isso direitinho em cada aula. Mas primeiro, eu preciso de pontuar alguns conceitos clássicos que levam a erros bobos que vocês ainda insistem em errar. E aí a gente vai eliminar todos esses erros. E lembrando que qualquer dúvida vocês podem me enviar no privado que eu vou ajudar vocês, ok? Então vamos adentrar no assunto. Vamos então começar falando sobre as orações coordenadas, que é o tema desta aula, né? Que é o tema da gramática que a gente vai ver hoje. As orações coordenadas são orações independentes sintaticamente, ou seja, uma das outras. Elas possuem significado próprio sem depender de uma outra oração para ter sentido, para ter coerência. Então, por exemplo, tem um exemplo que vou citar até o exemplo do material teórico para vocês não ficarem desnorteados em relação ao que eu estou falando. Tem uma frase que é a seguinte: João saiu, correu, voltou. João saiu? Ok, é uma oração coordenada, ela teve sentido independente, não preciso de saber mais nada. João saiu, vírgula. Por que vírgula? Porque eu já fiz um período composto, eu já falei qual é o sujeito, já mostrei qual é a ação, vírgula, oração coordenada. Posteriormente, eu acrescento informações, porque eu quero acrescentar, não porque estão exigindo que eu coloque mais informações. Não estão exigindo. O período não exige. João saiu, ok, beleza. Mas eu quero saber o que aconteceu. E aí eu acrescento informações. João saiu, vírgula, correu, vírgula, voltou. Então ele correu, ele voltou. Cada período que é marcado pela vírgula, João saiu, vírgula, correu, vírgula, voltou, ponto final. Eu tenho um período ou um período coordenado. Eu tenho uma oração coordenada, que ela tem sentido, ou seja, ela tem função sintática independente, ok? Agora nós vamos falar sobre a classificação que as orações coordenadas elas recebem. Elas são classificadas em orações coordenadas sindéticas, quando elas possuem conjunções, e elas são classificadas como orações coordenadas assindéticas, quando elas não possuem conjunções. No material teórico tem uma tabela maravilhosa para vocês observarem quais são os casos onde tem orações coordenadas sindéticas e onde tem orações coordenadas assindéticas. Se eu fizer aqui um vídeo vai ficar muito extenso, é muita informação, então é melhor que vocês absorvam através do material teórico. Ok? Eu fiz uma pausa no vídeo, porque, gente, aula online, enfim. Trouxe aqui um material para vocês que eu vou disponibilizar no Drive para vocês darem uma olhada, falando justamente sobre a classificação que recebe as orações coordenadas assindéticas. Lembrando que é o quê? Que não tem conjunção. Ah, Carol, o que é conjunção? Eu não faço ideia. Vou deixar uma tabelinha no material teórico também, para vocês terem noção das principais conjunções e se vocês estão utilizando demais na redação, ok? Vamos lá, vou ver se eu consigo mostrar para vocês, né? Enfim, esse quadro que eu mostrei vai estar lá anexado no Drive, né, no material teórico. Nós temos as classificações das orações coordenadas e elas podem ser aditivas,
Quando apresentam conjunções, por exemplo, e, nem, não só, mas também, ademais, outros sim. Então, todas essas conjunções, lembrando que essas conjunções são justamente essas palavrinhas onde nós usamos para unir uma oração a outra. E aí nós temos as aditivas, que são essas que eu citei para vocês. Posteriormente a essas, nós temos as alternativas, as conjunções alternativas, que dão o significado de alternância, né? Por exemplo, a conjunção ou, ora, seja, são esses alguns exemplos. Depois nós temos as adversativas, que foi a que eu disse no início. Por exemplo, mas, também, contudo, entretanto, todavia, no entanto, e por aí vai. Temos as conclusivas, que são de conclusão, muito importante para serem usadas no último parágrafo de redação. Precisa sim de ter uma conjunção conclusiva dentro da redação, principalmente no último parágrafo, que é onde vocês apresentam a proposta de solução, que é onde vocês apresentam a solução, né, para problemática apontada no texto, né, para temática. Isso vocês já estão vendo, já tenho certeza. E aí vocês precisam de ter uma conclusão, uma conjunção conclusiva. E aí vocês podem alternar entre logo, portanto, então, pois. E também temos as explicativas, que são de explicação, que é porque junto e sem acento, pois, e com certeza o pois ele tem que vir antes do verbo. Esse pois, ele precisa de vir antes do verbo, ok? Então, esse nosso assunto do dia da aula. Qualquer dúvida, eu peço também, qualquer dúvida vocês podem me enviar no privado. Estou deixando diversas não, vou deixar 5 questões referentes a esse assunto do Enem, onde esse assunto caiu, como vocês vão encontrar nas questões, está liberado lá no material teórico no Drive. O gabarito das atividades estão aqui na descrição desse vídeo. E desculpem os cortes, porque como eu também não tenho equipamento para fazer lives, então as aulas são gravadas e sempre tem alguma interrupção, sempre tem algum barulho, eu prefiro pausar e continuar depois que o barulho passar, para que vocês tenham um conteúdo melhor, com menos ruídos, menos barulho. Estou também pensando em fazer alguma live, se vocês quiserem, né, seja pelo Instagram e tudo, posso olhar direitinho algum material, alguma coisa, não sei ainda ao certo como vai ficar para mim depois. Posso combinar também com a professora de literatura ou a de redação, não sei, mas calma que tudo será organizado. Daqui para frente vocês terão conteúdos sempre, lembrando que serão sempre quintas-feiras, né? Às 14 horas, não se esqueçam, e vocês também têm a opção de ver a aula posteriormente, mas é isso. Então, muito obrigada pela atenção de vocês, desculpem os barulhos, ruídos, os cortes, e até a próxima!